Olá amigos que acompanham o nosso canal, sejam muito bem-vindos. Hoje a receitinha que a gente traz é uma pizza com a massa feita em casa. Vamos à receita então. Para essa receita a gente vai utilizar 2 xícaras de farinha de trigo, cada xícara de 200 ml. 2 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de chá de sal, 1 colher de chá de fermento seco para pão. Aí a gente vai misturar esses itens secos, dar uma mexida, misturar eles bem, tudo com a farinha, o sal, o açúcar e o fermento. Depois de tudo mexido, a gente vai acrescentar um ovo, aí 50 ml de azeite de cozinha, o óleo, de cozinha. Aí nós vamos mexer esses itens um pouquinho no meio aqui para misturar o ovo, o óleo, dar uma mexidinha rápida. Depois de mexido, em uma caneca eu vou amornar aproximadamente 80 ml de água. Depois que estiver morna, então eu vou acrescentando a água aqui à nossa massa e vou mexendo. Vou acrescentando aos poucos e vou mexendo. Talvez a pessoa não vai utilizar toda a água, todos os 80 ml, mas tem que ir sentindo qual densidade que vai ficando a massa. Vai colocando, vai mexendo, ela não pode ficar muito mole e nem muito seca. Após isso, então, eu vou enfarinhar um pouco uma bancada ou a sua mesa, algum local para você poder mexer com a massa, sovar um pouco ela. Vou espalhar uma farinha, aí eu vou colocar a nossa massa em cima. Aqui então eu vou colocar mais um pouquinho de farinha por cima da massa. E eu vou ir mexendo, vou ir sovando ela um pouco e vou acrescentando mais um pouco de farinha. A gente tem que ir sentindo a densidade da massa. Vou colocando a farinha, vou mexendo, conforme ela não vai grudando, conforme ela vai soltando da mão, aí eu vou parando de colocar a farinha. Ela não pode ficar muito grudenta, mas também não pode ficar muito pesada por causa da farinha. Então a gente vai sentindo, vai mexendo, vai acrescentando um pouquinho de farinha, coloca um pouquinho de farinha na mão, vai mexendo. Aí após a gente mexer bem, a gente vai reservar a massa por mais ou menos uma meia horinha. Ela não precisa ficar muito tempo descansando porque ela não cresce muito, tá pessoal? Ela é uma massa mais leve, por isso que vai apenas 1 colher de fermento. Aqui então, depois de ter descansado meia horinha, a gente vai começar a colocar farinha numa bancada para poder abrir a nossa massa e começar a dar formato à nossa pizza. Tá aí a nossa massinha então, vamos colocar na bancada aqui, abrir ela um pouquinho, com as mãos mesmo. E a gente vai já começar a usar o rolo de macarrão. Você pode usar uma garrafa, alguma coisa que você tenha aí para poder abrir ela para ficar bem fininha. Aqui a gente vai usando o rolo então, vamos espalhando, abrindo um pouquinho para cá, um pouquinho para lá. Eu coloquei uma farinhazinha ali para o rolo não grudar também.
Tá aberta a nossa massa aqui então. Agora eu vou pegar uma forma untada e vou começar a colocar ela na forma. E eu vou fazer uma bordinha recheada nela aqui. Mas se você quiser, você pode fazer a borda normal, você pode cortar os excessos. Eu não gosto de cortar os excessos, eu gosto de deixar porque eu gosto daquele pãozinho que fica. Então eu vou fazer um modelo de uma borda recheada, onde eu coloco a massa para dentro e ela fica bem gostosa. Se você não quiser, você pode cortar os excessos aí, sem problema nenhum. Bom, aqui então, como eu falei, eu vou enrolando um queijinho normal para fazer uma bordinha recheada. E aí eu vou puxando a massa, colocando a sobra para cima. Depois eu vou espalhar ela no meio aqui, vocês vão ver. O ideal para fazer uma borda recheada não é esse queijo, tá, pessoal? Porque ele derrete muito, então quase que não aparece. Ele dá um gostinho bom. O ideal é usar o queijo em pedaços, ou se você tem aí catupiry, cheddar, alguma coisa assim. Mas eu gosto assim, eu gosto desse modelinho, porque como eu falei, o que me interessa é o pãozinho que fica na borda, então o queijinho é apenas para dar um sabor a mais. Então você vai fazendo assim, vai enrolando o queijinho, se você quiser fazer com esse queijo. Coloca nas bordinhas e vai puxando o excesso de massa para o meio. E em seguida a gente vai tirar essa sobra que fica no meio ali, fazer ela desaparecer. Então depois que eu coloquei todo o queijo na borda, a gente vai amassando essa sobra que ficou pelo meio até ela desaparecer. Pode passar um pouquinho de farinha na ponta dos dedos. Vai amassando, vai dando uma espalhadinha de leve. Você vai ver que ela aos pouquinhos ela vai desaparecendo. Vai ficando toda a massa e só a bordinha em volta. Aí pessoal, tá pronta a nossa massa. Agora a gente vai pré-aquecer ela no forno a 180 graus por meia hora. Aí pessoal, nossa massa já pré-aqueceu, olha como ela fica bonita, ó. Um pouquinho do queijo vazou aqui, mas ela tá uma maravilha. Eu vou começar a rechear ela aqui com um molhinho, vou espalhando ele aqui. Mas o recheio fica a critério de cada um, tá? Eu vou usar aqui, eu vou fazer metade dela de calabresa e metade de bacon. Mas isso aí fica ao gosto do freguês. Então eu vou espalhar aqui um pouquinho de molho para fazer o fundo da pizza. E aí depois você pode ir acrescentando o recheio que você quiser aqui. A minha aqui eu vou acrescentar um queijinho picado no fundo, antes de colocar os recheios, que eu gosto de bastante queijo. Então eu vou colocar um queijinho picado aqui nela. Agora eu vou começar a acrescentar calabresa em metade dela, né? Eu comprei uma calabresa inteira, cortei os pedacinhos assim, né, as rodelinhas. E agora eu vou acrescentando então em metade dela, vou encher de calabresa. Agora na outra metade eu vou acrescentando o bacon picadinho, frito já, né? Vou acrescentando em toda a outra metade que sobrou. Agora eu vou colocar mais queijo, vou cobrir toda ela de queijo, né? Nas duas partes, tanto na calabresa quanto no bacon. Agora eu vou colocar uma cebolinha aqui em cima da parte da calabresa. Só do lado da calabresa eu vou colocar, eu cortei umas cebolinhas em rodelas. Na parte do bacon eu não vou colocar cebola, eu vou colocar rúcula, que já já eu explico para vocês. Aí pessoal, tá pronta a nossa pizza para ser levada ao forno. Lembrando que eu vou colocar rúcula na parte do bacon, mas não vou colocar agora, por causa que senão no forno ela murcha, tá?
Então eu vou colocar a pizza e quando ela estiver pronta eu coloco a rúcula por cima e deixo mais uns minutinhos com o forno desligado mesmo. Para dar uma finalizada antes de colocar no forno aqui, eu vou colocar um pouquinho de orégano, que eu gosto, a gente gosta aqui em casa, dá um sabor especial. Mas se você não quiser, não precisa colocar, pode levar no forno ela assim que ela fica uma maravilha também. Aí pessoal, olha a coisa linda que ficou a nossa pizza pronta. Eu fiz de calabresa e de bacon, como falei para vocês, mas vocês podem fazer do sabor que vocês quiserem. Espero que vocês gostem, façam em casa e contem pra gente nos comentários como que ficou. Não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para ajudar a gente. Muito obrigado, até a próxima, um abraço!